O livro de hoje traz, entre tantas coisas, pelo menos pra mim, muitas sensações físicas. Quando eu terminei, eu senti que eu tinha atravessado uma longa jornada, embora seja um livro curtíssimo, com 13 capítulos. E além disso, eu senti uma sede gigantesca e a garganta seca, e eu fiquei muito cansado. É sobre essa preciosidade que me fez sentir muita coisa corporal que a gente vai falar hoje no Atravessando Letras. E aí, pessoas! Aqui quem tá falando sou eu, Luiz Andrade, e eu tô chegando aqui com mais um Atravessando Letras pra gente conversar sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos. E antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o Hobbit, todo mundo que comentou, e eu quero pedir pra vocês compartilharem e marcarem como gostei os próximos vídeos, os vídeos anteriores, quem não marcou, e ativarem o sininho das notificações para receberem as novidades do Atravessando Letras. E gente, tem coisa boa vindo por aí, eu não vou dar spoiler, mas tem muita coisa interessante que eu tô pensando em trazer aqui para vocês no Atravessando Letras, ok? E vamos lá direto ao ponto, porque hoje eu resolvi trazer o Vidas Secas por alguns motivos. E o primeiro motivo deles, como eu disse na introdução, foi um livro que me marcou muito. Por causa dessa questão desse sensorial que ele me despertou. Quando eu terminei, eu acabei com muita sede. Eu tive que ir direto tomar um copo d'água e respirar fundo. E começando pela história do Vidas Secas. O Vidas Secas, ele é um livro episódico, ele é quase episódico, os capítulos dele são quase episódicos, são 13 capítulos, e vai narrar a história de uma família, de pessoas que estão passando por muitas privações, e sempre passaram por muitas privações no sertão nordestino. A gente tem o Fabiano, que é o pai, assim a Vitória, que é a mãe, o menino mais novo e o menino mais velho, que são os filhos, e a cachorrinha baleia. E a gente começa aqui, nesse primeiro capítulo, que se chama Mudança, com eles caminhando no leito rochoso, árido, de um rio, ou do que era um rio, e agora se tornou uma estrada, já que a seca está vindo, a seca chegou com muita força na região. E já de cara a gente tem algumas informações que são chocantes aqui. Primeira coisa, o narrador aqui descreve que eles estão caminhando por um lugar com coisas brancas que são ossadas de animais que morreram. E existem urubus voando ao longe. Segunda coisa, a gente descobre que o papagaio da família, papagaio com pouco vocabulário, teve de ser morto no dia anterior porque a família estava precisando comer. E aí a gente encontra eles aqui exaustos, com fome, com sede. E a gente vê um dos meninos quase morrendo, já desfalecido, já que não tem, enfim, o que eles comerem. E a gente de cara já começa a perceber esse narrador, que ele é um narrador que ele vai traçar essa trajetória da família sem nos poupar. É um livro muito realista, o narrador é cru, mas não deixa de ser poético, e ele carrega muito em si o regionalismo da região do Nordeste. Eu não sei se ele vai abranger vários estados com os regionalismos ou se ele vai se ater a uma região, já que o livro não se situa em um estado específico. Mas aqui é muito rico linguisticamente falando. O Graciliano Ramos ele traz uma coisa muito interessante nesse regionalismo, nessa questão da linguagem. O narrador é quase como um personagem aqui, porque ele descreve os fatos
colocando muitos elementos aqui que são muito interessantes, e entre eles existe até o que a gente chama de antropomorfização, que é a ideia da cachorrinha baleia ter várias características humanas no sentido psicológico mesmo, na construção psicológica, enquanto que a família aqui retratada, que é humana, vai sendo colocada com características animalescas. Então a família conversa muito por interjeições culturais, guturais, ou por gestos. Eles falam muito pouco, e quando falam são diretos e secos. E sobre sequidão é aqui que a gente entra numa das coisas mais interessantes desse livro, que parte do título, Vidas Secas. Vidas secas no sentido de que a gente está passando por um cenário que é seco. A gente vai conviver 13 capítulos nesse cenário, que na maioria das vezes é seco, é árido. A gente vai ter aqui a sequidão que reside dentro desses personagens, que são embrutecidos pela vida que eles vivem, ou melhor, eles não vivem, eles sobrevivem. Eles precisam sobreviver o tempo todo, e isso torna tudo, traz uma reflexão social muito, muito grande. A questão da desigualdade social aqui grita muito forte, é uma denúncia que o Graciliano traz. E o mais duro é que, assim, a gente poderia pensar, não, é uma ficção e tal, mas assim, se a gente pesquisa um pouco, se a gente tem um olhar um pouquinho mais sensível, a gente percebe que essa realidade ainda pode ser vista hoje no Brasil. Então não é só sobre estética, não é só sobre como é bem construído, é sobre isso também, mas também é sobre essa denúncia social que o Graciliano traz. Essa animalização do ser humano que ele traz é proposital também, nesse sentido em que o cachorro, ele é mais humanizado, o personagem mais humanizado aqui no livro. E daí vem algumas reflexões, que nem a gente até fala ou ouve frases do tipo, eu prefiro animais a seres humanos. Mas isso não quer dizer que é uma coisa tão positiva assim quando a gente vai pensar a fundo. Porque se você olha para uma situação de um cachorrinho que sofre e chora e sofre e sente, mas quando você olha para a situação de uma criança que sofre e você sente que o coração não dói tanto, alguma coisa está muito errada. E é por isso que o Graciliano Ramos, essa é uma das razões que o Graciliano Ramos traz propositadamente na narrativa essa cachorrinha tão cativante. É um dos personagens mais intrigantes que eu já encontrei na literatura. Uma cachorrinha que tem sentimentos revolucionários, e ao passo em que os seres humanos são descritos e reagem muito de forma animalesca. Porque talvez seja uma provocação, aqui é um achismo meu, que o Graciliano traz, o tipo, como que realmente nós vemos a pobreza em torno da gente? Será que a gente não animaliza, ou coisifica, ou traz sensacionalismo em torno dessa pobreza, ao invés de humanizar essas pessoas que sofrem? De fato, é só uma das milhares de coisas que giram na minha cabeça quando eu leio Vidas Secas. Eu já li Vidas Secas diversas vezes, e ele sempre reverbera muito profundamente dentro de mim. E falando dessa questão desses capítulos episódicos, vão ter capítulos que vão tratar especificamente de cada um desses personagens. Tem um capítulo pro Fabiano, tem um capítulo pra Sim a Vitória, pro menino mais novo, pro menino mais velho e pra Baleia. Inclusive o capítulo da Baleia, ele é emblemático no livro todo. Ele é uma coisa que você tem o Vidas Secas antes do capítulo da Baleia e depois do capítulo da Baleia. Esse capítulo é um divisor de águas na narrativa. E o capítulo Baleia, ele originalmente veio como um conto
que o Graciliano lançou, e partindo desse conto ele trouxe o Vidas Secas. E essa tessitura do texto que traz em si poeira, sequidão, essa sensação de aspereza. Eu sinto muito essa sensação de aspereza da poeira que gruda e não sai, do ar viciado, dessa sequidão que pega a garganta assim e faz um nó e dá muita sede. Essa tessitura toda traz umas questões bem interessantes aqui. E uma delas que eu vou dividir com vocês é partindo do capítulo do menino mais velho. Que o menino mais velho, ele é curioso. E daí ele ouve uma palavra que ele gosta de ouvir, ele acha essa palavra bonita. E a palavra que ele ouve é inferno. Daí ele, nossa, o que é inferno? A benzedeira fala essa palavra no dia anterior e ele fica com isso na cabeça. Inferno, inferno, que pronúncia, eu gosto dessa palavra. E daí ele vai perguntar pra mãe, mãe, o que é inferno? Daí assim a Vitória fala, é um lugar que tem fogo e espeto, e espetam a gente. Ele não fica satisfeito com a resposta. E assim a Vitória, porque assim, os pais, como não tem muito vocabulário, nenhum deles tem vocabulário, e é por isso que o papagaio não tinha vocabulário. Eles, quando não sabem o que dizer, eles afastam os filhos, porque eles não sabem o que dizer. Então a mãe afasta o filho e ele fica meio triste, meio magoado. Daí ele vai sentar assim no terreiro e daí quem vem consolar ele? A baleia. E a baleia aqui, enquanto tá com ele começa a pensar nessa questão. Inferno, inferno, o que é inferno? E daí ele fica pensando, é uma coisa ruim, mas o que é coisa ruim e tal. E daí ele cai nessa reflexão, ele tenta entender o que é essa coisa ruim. E daí acaba o capítulo do menino mais velho. E no próximo capítulo, olha como, cara, o que o Graciliano faz aqui é genial. O próximo capítulo que vem é inverno. Uma letra trocada. Inverno. E aqui no inverno, ele chega e ele traz algo que pode ser bom para a família. Porque a seca foi embora, agora vai chover, as plantas vão crescer, tudo vai ficar verde. Mas não é isso que acontece. Existe o flerte com a ideia do inverno. Existe a esperança quando você se defronta com o inverno na região do Nordeste. Mas para essa família, a esperança já se transforma em desesperança. Porque ocorre a inundação e é um novo tipo de tormento diferente. É uma nova frustração. Não existe perspectiva. Não existe fuga. E é só um exemplo da engenhosidade da mente por trás dessa escrita, que é tão nossa, que é tão ímpar e que é tão recheada de manifestos. Manifestos através da questão da desigualdade social que paira sobre essa família o tempo todo. Daí eu trago o exemplo do Fabiano, que ele tá sozinho, daí de repente ele vem e diz, porque eu sou um homem. Mas ele não se sente bem sendo homem, porque as pessoas se afastam dele, as pessoas não o respeitam, não o aceitam, ele não entende o porquê, ele não consegue pensar o porquê. E daí ele fala, não, eu sou um bicho. E daí ele sente orgulho, porque o território que ele conhece bem, os animais que ele sabe lidar também, cavalos que ele cuida das feridas, bois que ele tem que fazer reza para curar, disso ele entende bem. Então ele sente orgulho de ser bicho e ele entende que os filhos precisam ser bichos como ele, para que eles não sofram. E a gente tem outro capítulo emblemático continuando nessa linha do Fabiano, em que o Fabiano é preso. E aqui acho que é um dos meus capítulos preferidos, porque a gente tem o Fabiano indignado, porque ele é preso injustamente. O soldado, meu entediado, o soldado amarelo, entediado, provoca o Fabiano até o Fabiano sair do sério. E ele não entende por que é preso. E ele é machucado, ele é jogado dentro da cadeia e não sabe por quê. E
Aqui a gente tem uma descrição brilhante e uma imersão brilhante na psique do Fabiano. E aqui a gente percebe como ele é minguado de arsenal de palavras. Como ele é ingênuo muitas vezes por causa disso. E como o mundo para ele e para essa família é tão grande e tão vasto. E daí eu passo pelo capítulo chamado Festa, em que a gente tem os meninos contemplando as coisas, e são tantas coisas e tantos objetos, e eles começando a se perguntar: como que pode? Essas coisas todas têm nome? Quais são os nomes dessas coisas todas? É tanta coisa, é tudo muito grande, é tanto objeto. Será que é possível que as palavras dão conta de tantos nomes? Gente, Vidas Secas, ele vem para acordar. Ele vem como um grito do Graciliano Ramos. E eu me emociono muito quando eu falo desse livro. Ele me soa muito com os ecos. O livro é como o eco dos meus próprios gritos internos, das minhas próprias sedes, quando eu olho para as coisas no mundo que faltam, quando eu olho para as injustiças que existem tão graves, fortes e inclementes no mundo. Esse livro é um eco dessas dores internas, dessas questões existenciais que pulsam tão forte dentro de mim. E ele é tão necessário, gente. E daí é nesse sentido que ele se torna atemporal e clássico, por causa de sua necessidade. E daí a gente passa pro capítulo Baleia, onde aqui fica explícita essa questão da eu não vou repetir essa palavra. A questão da humanização da baleia e da forma animalesca em que o Fabiano é tratado. Aqui é uma escrita cirúrgica. O Graciliano fez isso com maestria, ele sabia o que estava fazendo. A estrutura técnica literária mostra isso. E é uma das coisas mais doloridas que eu já li na minha vida. O capítulo Baleia, ele traz tanta coisa. E é um dos capítulos talvez mais curtos do livro. E como eu disse, ele divide a narrativa. A gente tem aqui outro capítulo que é emblemático, que é o mundo coberto de penas. Que daí eu vejo como uma contradição a ideia das penas, que são fofas, que talvez possa trazer a ideia de novo, de esperança, a ideia de um lugar pacífico. Mas quando você entende o que é esse mundo coberto de penas, você acomoda aquele nó na garganta e você engole seco. Seco, porque a gente está falando de vidas secas. Vidas secas, no sentido literal. Vidas embrutecidas. Vidas que sofrem por causa da desigualdade social. E é uma denúncia que o Graciliano faz aqui. Eu poderia ficar falando mais e mais desse livro. Existem outros capítulos que são muito bons. O do Menino Mais Novo, o da Sim a Vitória, são capítulos excelentes. O próprio capítulo final também, ele é muito simbólico de muitas formas. E eu tenho certeza que quem vive na região do Nordeste e encontra essa literatura tão riquíssima deve soar com muito mais força. Eu fico imaginando como que deve ser para quem domina todos os regionalismos, todos os dialetos linguísticos trazidos aqui na narrativa do Graciliano. Como que deve ser se ver tão bem representado nesse sentido de cuidado com a língua, cuidado com a língua falada do povo mesmo, assim, sabe? É uma narrativa tão rica, que demonstra um olhar tão sensível de uma pessoa que nasceu no Alagoas e tem esse olhar extremamente sensível. Vidas Secas, ele não vem para confortar, ele vem para questionar, ele vem para te abalar emocionalmente, ele vem para te tirar do lugar comum
e para te fazer pensar. Não é um livro fácil que vai te tocar e te fazer sentir coisas confortáveis. Ele é um livro necessário. E foi com esse livro que eu aprendi que a literatura nem sempre traz prazer, mas principalmente a literatura traz questionamento, traz aquela sensação de por que as coisas são como são, e principalmente traz aquele sentido do que eu posso fazer, nem que seja uma coisa mínima, para mudar um pouquinho a situação que existe no mundo de injustiça social. É isso, gente. Esse é o Atravessando Letras de hoje. Eu fico muito... é uma mistura de honra e com um pouco de insegurança, porque o Vidas Secas ele é tão complexo em si. E eu só trouxe uma vertente para se falar do Vidas Secas. Vidas Secas é como uma sala cheia de espelhos que refletem várias coisas. Você pode olhar para ele através de diversos ângulos. Um livro curtíssimo de 13 capítulos, mas que impactou e impacta todo mundo que lê, eu tenho certeza. Essa é a recomendação do Atravessando Letras de hoje, super necessária e extremamente... Bem, não tenho mais o que falar. É extremamente, não sei, preciosa e necessária. Enfim, as palavras me faltam, porque eu me emociono demais falando de Vidas Secas. Vamos lá que eu vou trazer a indicação para vocês. Hoje eu vou trazer para vocês a indicação de um álbum da Ana Vitória. Esquinas, lançado no ano passado, gente. É um álbum muito bom. Eu fiquei impressionado primeiro com a estética do álbum. A primeira música já abre trazendo aqui uma vibe, tipo, homenageando a Rita Lee, assim, você percebe de cara que é super Rita Lee, os vocais delas. E os vocais delas estão muito bem, elas estão muito maduras aqui vocalmente falando. A distribuição vocal tá incrível. Existem camadas sonoras em certas faixas que trazem, são acordes muito solares e ao mesmo tempo muito existencialistas, e são letras adultas, e essas camas sonoras ou camas vocais em algumas músicas trazem isso. Nossa, trazem isso de uma forma muito brilhante. É um álbum muito bem executado, muito bem arranjado, com letras muito bem feitas. E essa é a indicação para vocês que eu deixo. Ana Vitória, álbum Esquinas. Ele é quase cíclico, olha só. E é isso, gente. Vou terminando esse Atravessando Letras de hoje. Eu vou pedir para vocês novamente comentarem, curtirem, digam quem leu Vidas Secas aqui, gente. Digam pra mim, dividam comigo suas experiências lendo essa fantástica obra. E é isso, gente. Marquem como gostei, ativem o sininho de notificações e tchau, tchau. Até o próximo Atravessando Letras.